visão panorâmica muito interessante do surgimento da doutrina espírita como última etapa desse processo, né? Então vamos lá, pessoal. Eu dou as boas-vindas a todos, digo boa noite aos prezados amigos, colegas das AMES, ex-alunos, todo mundo que está aí na sala virtual, né? Então, eu fico muito feliz com essa tarefa, agradeço a oportunidade à UNEMLAR, União Espírita, nosso lar aqui de Jaboticabal. Então, em realizar essa tarefa e me encontrar com vocês para tratar desse assunto que é muito interessante, né? A mediunidade através dos tempos, uma abordagem antropológica. Antropológica por quê? Porque antropós do grego quer dizer ser humano. Então, nessa abordagem, nós vamos percorrer todo o processo evolutivo das espécies humanas no planeta, em várias fases, e nós vamos verificar em cada fase como é que a mediunidade se manifestava, qual a característica do fenômeno mediúnico em cada fase, né? Como o Aulus antecipou, esse assunto é muito longo, é muito denso, tem muita informação. Então, eu conversando com ele, decidimos desenvolver o assunto em duas partes. Hoje eu vou fazer a primeira parte com vocês e provavelmente no sábado vou fazer a segunda parte, né? Então vamos lá. A mediunidade através dos tempos, uma abordagem antropológica. Esse assunto, pessoal, faz parte também desse livro meu, que editei o ano passado, Espiritismo, Razão como Método, Mediunidade como Laboratório e Moral como Objetivo. Exatamente, ele faz parte do 6º capítulo. Se vocês observarem o sumário desse livro, vocês vão ver que existem 3 capítulos no livro falando de mediunidade. A mediunidade como laboratório. Eu abordei esse assunto na primeira palestra que eu fiz pela UNEMLAR, que foi no sábado passado, no dia 4 de abril, né? E depois também, no capítulo 5, eu falo da mediunidade e o cérebro triuno. É bem provável que depois da segunda parte do assunto de hoje, eu possa abordar esse capítulo 5, né? Mediunidade e cérebro triuno. Mas hoje nós vamos focalizar o 6º capítulo desse livro, então a mediunidade através dos tempos. Bom, vocês já devem ter reparado, tendo visto as minhas palestras anteriores, que eu sou profunda admiradora do jornalista, filósofo, escritor espírita Herculano Pires, né? E nesse livro Espírito e Tempo, que eu já citei em palestras anteriores também, ele fala que o espiritismo é uma doutrina moderna, uma vez que ele foi divulgado ao mundo lá na França, em Paris, na data de 18 de abril de 1857, com a primeira edição do Livro dos Espíritos. Mas ele considera também que a doutrina espírita seja um processo histórico, e isso tem a ver com mediunidade, porque ele refere nesse livro a história da mediunidade e a história do espiritismo se interpenetram. Então, fazendo uma metáfora, a gente pode dizer que nessa gestação do espiritismo, né, nesse processo histórico, até eclodir como doutrina moderna, esse útero dessa gestação foi representado, sem dúvida, pela mediunidade. Então, a mediunidade tem tudo a ver com a história da humanidade, né? Então, o que nós vamos fazer com base nesse livro de Herculano Pires, que eu recomendo fortemente, O Espírito Tempo? Nós vamos rebobinar a história evolutiva do ser humano no planeta, vamos passar esse filme aí bem devagar, e à medida que o ser humano vai evoluindo organicamente, intelectualmente, culturalmente, a mediunidade, que é uma faculdade inerente ao ser humano, portanto, existe desde os primórdios da humanidade aqui no planeta, ela vai se desenrolando também junto com esse processo evolutivo do ser humano, né? O porquê, então, da abordagem antropológica, repetindo, antropós do grego quer dizer ser humano. Então, na figura de observador, cada um de nós vai ver esse filme desse processo evolutivo do ser humano, mas agora nós já sabemos com o filtro da razão, não é? Porque dentro da abordagem da doutrina espírita, do foco doutrinário espírita, toda a nossa abordagem tem que ser feita através do filtro da razão. Bem, nesse livro Espírito Tempo, então,
Ao definir as diferentes fases do processo evolutivo do ser humano no planeta, Herculano chama essas fases de horizontes culturais. Olha que expressão bonita, porque metaforicamente, diz Herculano, à medida que nós vamos evoluindo, os nossos horizontes vão se expandindo. Então, cada fase ele chama de horizonte cultural, né? Herculano, então, ele registra 5 fases. A fase tribal primitiva, horizonte cultural tribal primitivo, agrícola, civilizado, profético e espiritual. Hoje, nessa primeira parte, nós vamos abordar o horizonte tribal primitivo, o agrícola e o civilizado. E na segunda parte, provavelmente no sábado, eu vou abordar com vocês o horizonte profético, o horizonte espiritual, onde cabe toda a história evolutiva do espiritismo, as características da doutrina espírita. Então aí a gente vai dar um enfoque assim muito caprichado mesmo nesse horizonte espiritual, né? Mas é muito bonito esse assunto, pessoal, vocês vão ver. E eu espero que Herculano Pires me inspire aqui para que eu seja o quanto possível fiel à leitura de Herculano a respeito do assunto, né? É claro que eu não vou conseguir fazer isso, porque eu não tenho a estrutura de Herculano Pires, mas eu vou fazer a minha leitura, que eu espero que, pelo menos, ela não se contraponha, ela não contradiga nenhum dos princípios que Herculano citou nesse livro Espírito e Tempo. E até porque eu recomendo a leitura do livro para que vocês possam ver o assunto diretamente abordado por Herculano Pires, né? Bom, vamos ao horizonte tribal primitivo. Ao abordar esse assunto, Herculano Pires valoriza muito a figura de Ernesto Bozano, né? Filósofo genovês, que sob a ótica espírita, ele trata do assunto com maestria. A toda a obra de Herculano, de Bozano, contempla 52 obras de metapsíquica que estão em Bolonha, na Itália, na Fundação Biblioteca Bozano de Boni. É um museu, é um lugar que contém as obras todas de Bozano. E Bozano a gente vai ver durante a exposição que eu vou fazer, a participação dele como é fantástica, porque a visão científica, antropológica, etnológica de vários cientistas, Bozano acrescenta à ótica espírita. Então, a participação de Bozano é essencial, né? Além do que, Bozano, além de ter tido uma vida muito rica culturalmente e na metapsíquica, ele conviveu, se comunicava com os físicos ingleses William Crookes, Oliver Lodge e com o fisiologista francês Charles Richer, que, como nós sabemos, foram grandes estudiosos do fenômeno mediúnico, né? Bom, a gente fica pensando o seguinte, primeiro, quando eu comecei a ler esse livro de Herculano e caí nesse horizonte tribal primitivo, eu disse, bom, eu só quero ver como é que eles fizeram a abordagem desse assunto, uma vez que agora, nos tempos modernos, nós não temos culturas assim com esse horizonte tribal primitivo. E nem existem registros históricos, registros assim, que possam nos dar um substrato para essa análise, né? Então, vejam bem, pessoal, olha, esses estudos, na época moderna, foram feitos em tribos da Polinésia. Vamos lembrar o que é a Polinésia? Então, olha, uma infinidade, centenas, talvez milhares de ilhas, algumas mais ou menos grandes, outras muito pequenas, que estão imersas lá no meio do grande Oceano Pacífico. Então, nós temos aqui de um lado, né, aqui à direita dessa abordagem, as Américas, que é aqui do mundo ocidental, do outro lado, o extremo oriente. E aqui no meio do Oceano Pacífico, essas milhares, centenas, sei lá, milhares de ilhas, né? Bom, hoje em dia a gente sabe que existem alguns arquipélagos que são politicamente americanos, são franceses, são ingleses, né? Por exemplo, todo o complexo do Havaí, eu estive lá uns 20 anos atrás, e quando eu viajo para algum lugar assim que eu não conheço, eu gosto de pegar uma literatura e ler a respeito. Eu fiquei sabendo que o Havaí, ele é um arquipélago que tem mais de 130 ilhas. Eu fiquei numa das ilhas, que é a segunda maior ilha, que é Maui.
né? E a gente vê uma porção de coisas lá. Hoje, com a moderna tecnologia, com os meios de comunicação, muitas dessas ilhas, algumas delas, como é o caso das ilhas do Havaí, elas se tornaram assim simulacros das cidades a que são submetidas politicamente. Por exemplo, o Havaí é um estado americano. Então, essa ilha onde eu fui, Maui, eu estava lá na cidade, eu falei, bom, eu estou numa cidade americana, né? Porque toda a estrutura de turismo, uns poucos ainda remanescentes de índios polinésios mesmo, lá fazendo aqueles luaus do fim da tarde, da noite, mas, enfim, esses estudos que foram feitos a respeito do horizonte tribal primitivo, com vistas à expressão da mediunidade, foram feitos esses estudos em tribos da Polinésia. Vamos ver alguns autores que contribuíram muito com esses estudos, e que Herculano leva em conta. Um deles é Andrew Lang, final do século XVIII, final do século XIX, começo do século XX. Esse indivíduo, antropólogo escocês, ele foi lá para a Polinésia, para tribos da Polinésia, visitou ilhas, fez entrevistas lá e tudo. Então, ele acabou escrevendo um livro que é um grande marco nesse estudo, se chama Mito, Ritual e Religião, publicado em 1887. E olha o que ele extraiu dos estudos dele, que coisa fantástica. Ele aborda, aí ele levanta a tese da origem mediúnica das religiões. Olha, isso é uma coisa tão bonita, porque a gente vai ver os links do estudo de Andrew Lang com outros estudos e com outras posturas, inclusive de Ernesto Bozano, como eu já antecipei. Outro autor que Herculano leva em conta é Max Freedom Long, finalzinho do século XIX, entrando até na segunda metade do século XX. Etnólogo americano. Ele morou no Havaí durante muitos anos. E ele também, como resultado dos seus estudos, em 1948, ele publica esse livro, né? A Ciência Secreta por Trás dos Milagres. Muitos fenômenos mediúnicos, especialmente de mediunidade de cura, eram chamados de milagres, né? Bom, voltamos a Ernesto Bozano, e eu quero mostrar para vocês uma das 52 obras metapsíquicas de Bozano, Povos Primitivos e Manifestações Supernormais, ou supranormais, né? Nesse livro e dos seus estudos sob a ótica espírita, Herculano Pires valoriza o fato de que Bozano ele estabeleceu o princípio da universalidade da crença na sobrevivência. Por quê? Porque esse horizonte primitivo, ele não aconteceu só num lugar, ou em 2, em 3 lugares, ele aconteceu universalmente em muitos lugares, né? Então, como aquilo tudo foi nascendo, foi se estabelecendo, se desenvolvendo através da vivência do fenômeno mediúnico, ele então conclui e ele registra o princípio da universalidade da crença na sobrevivência, que se faz através do fenômeno mediúnico. E Herculano registra. Ernesto Bozano, ele teve por base nesse seu princípio uma teoria de Herbert Spencer. Eu fui atrás de saber quem é Herbert Spencer. Herbert Spencer, final do século, 1820, 1903, né? Século XIX. Olha, essa criatura, sociólogo inglês positivista, filósofo, biólogo, antropólogo, dominava a literatura, a teoria política, a economia, a psicologia, ou seja, ele era um polímata, né? Nome que se dá, como vocês sabem, às pessoas que dominam vários ramos do conhecimento. Ele dominava tantos ramos do conhecimento, esse Herbert Spencer, que ele era chamado mesmo de Aristóteles moderno, né? Então, olha a sabedoria de Bozano de se basear nos ensinamentos de Herbert Spencer para concluir a respeito da universalidade da crença na sobrevivência do espírito, né? Então, o Herbert Spencer dizia assim: a crença na sobrevivência decorre de experiências concretas, particularmente sensoriais, do homem primitivo, e não de cogitação filosófica. Essa expressão,
esse enunciado de Herbert Spencer é da mais alta importância. Nós vamos ver conexão dele, desse enunciado, com com o enunciado de outros estudiosos e de espíritas eminentes, né? Então, isso, aliás, confirma a universalidade do conhecimento que era preconizado por Allan Kardec, né? Então, vamos repetir, olha, Herbert Spencer, sociólogo inglês, a crença na sobrevivência, que Bolzano diz que é universal, decorre de experiências concretas, através do fenômeno mediúnico, particularmente sensoriais, do homem primitivo e não de cogitação filosófica. Então, não é assim que o indivíduo primitivo ele tinha essa capacidade de colocar ideias no seu mundo das ideias, e através dessas elucubrações ideológicas, ele chegar à conclusão de que existe crença na sobrevivência. Não, para Herbert Spencer, para Bolzano, para Herculano, a crença na sobrevivência resulta de experiências concretas. Isso é muito bonito, quer ver? Vamos ver mais um pouco. Bom, o que acontecia nesse horizonte primitivo em relação à manifestação do fenômeno mediúnico? Então, acontecia, segundo Herculano, diz, o tal do mediunismo primitivo. Mediunismo é uma expressão criada por Emmanuel para designar as práticas empíricas da mediunidade. Então, nós sabemos que a mediunidade é uma faculdade humana, não é? É uma faculdade de senso-percepção. Médium é todo aquele que sente em qualquer grau de intensidade a influência dos espíritos. Esse é um tipo de mediunidade que nós dizemos que é estática. Herculano é que usa essa expressão. Mas existe aquela mediunidade também de tarefa, de missão, como foi o caso, por exemplo, de Chico Xavier, não é? Bom, mas essa mediunidade de Chico Xavier, essa mediunidade dos grandes tarefeiros da mediunidade, é uma coisa. Mediunismo primitivo do horizonte tribal é outra coisa. Por quê? Porque nesse mediunismo primitivo, o fenômeno mediúnico é vivenciado e aceito sem nenhuma análise racional. Ele faz parte, inclusive, da vivência concreta dos indivíduos. Pelo menos naqueles estudos todos que foram feitos, inclusive por Andrew Lang, por Max Freedom Long, os kahunas, que eram os curandeiros polinésicos, nas suas entrevistas, nos seus depoimentos, nas suas narrativas, eles falavam que eles tinham o fenômeno de evidência, de audiência, de ectoplasmia, de aparecimento de entidades. Então, o fenômeno, eles conviviam com o fenômeno naturalmente, né? Não era uma coisa assim nem misteriosa, como depois muitas culturas assumiram essa visão, e nem depois o fenômeno mediúnico analisado racionalmente, como acontece depois na doutrina espírita, né? Mas nesse horizonte primitivo, no mediunismo primitivo, o fenômeno mediúnico é vivenciado assim naturalmente, aceito, sem nenhuma análise racional. Então, nas entrevistas, nas narrativas que os estudiosos fizeram a respeito do que diziam os kahunas, os curandeiros polinésios, eles falavam assim, olha, nós lidamos com uma força misteriosa. Ele chamava essa força misteriosa de mana ou orenda. Então, vocês já espíritas já estão fazendo o link de que na nossa leitura de espírito a gente fala, força misteriosa, mana orenda, bom, isso aí só pode ser o ectoplasma, não é? Inclusive, os kahunas falavam aos pesquisadores que eles armazenavam essa força misteriosa para ser usada depois em ocasiões especiais, e que ela tinha 3 níveis. A descrição de todos os níveis dessa força misteriosa, como ela era preservada, isso Herculano Pires descreve muito bem, eu também descrevo um pouco no livro. Mas, enfim, quando eu li isso, eu fiquei pensando no seguinte, o nosso querido confrade já desencarnado, lá do Rio de Janeiro, Hermínio Miranda, numa das suas falas ou num dos seus livros, é tanta coisa que a gente lê, que palestra que a gente ouve, não sei exatamente, mas ele dizia assim, que ele tinha bem a expressão, acho que era num livro, dada a condição das minhas coronárias, e ele estava com problema nas artérias coronárias, né, do coração,
O médico recomendou que ele fizesse caminhadas. E como ele morava na beira da praia, ele fazia caminhada pela praia todo dia de manhã. E ele falou que ele ia orando, ele ia andando e orando, orando. Um dia, no trabalho mediúnico da noite, manifestou-se um espírito e falou, agradecendo que eles já tinham se acostumado a acompanhar as caminhadas dele para recolher o fluido vital, para recolher ectoplasma que emanava das suas preces, para que eles pudessem utilizar depois, quando fosse necessário, né, no atendimento de pacientes. Então, olha aí essa força misteriosa, Mana Orenda, ou Orenda que já os kahunas polinésicos acumulavam essa força, né, para poderem usar depois. É o que Hermínio Miranda depois fala nos seus livros. Os kahunas falam também que eles viam pessoas que já tinham morrido, eles ouviam, tinha fenômeno de aparições, de materialização, então, várias formas de manifestação do fenômeno mediúnico acompanhavam a vivência desses kahunas, né, desses curandeiros polinésios. Então, a conclusão aqui Herculano cita, e ele foca bem nisso, é que o fenômeno mediúnico no horizonte tribal primitivo, as manifestações eram fatos concretos, não estavam no plano do misterioso, no plano do sagrado, nada, ocorria normalmente, como eles andavam, como eles falavam, como eles se alimentavam, também acontecia o fenômeno mediúnico. Então, eram fatos concretos. Então, voltamos a Bosano. Bosano, ele relata em relação a isso, e Herculano é que resgata. O pensamento do homem primitivo é incapaz de abstrações diretas. Apoia-se sempre em realidades positivas e fatos concretos. Nós vamos ver daqui para frente que depois, esse homem primitivo que é observador do fenômeno, que convive com o fenômeno, então ele tem um perfil de observador do concreto, aos poucos depois, na vivência desses fenômenos, ele vai, diz Herculano, aos poucos transferindo a sua vivência do concreto para as várias categorias da razão, para o mundo das ideias. Então, tudo que vai ter sobre isso depois, na chamada realidade abstrata, do seu pensar do mundo das ideias, não nasceu aí no mundo das ideias. Segundo Bosano, segundo Herculano, segundo toda essa literatura, ela nasce da vivência de realidades concretas, porque o fenômeno mediúnico é um fato concreto da vivência diária desses indivíduos, né? Bom, então, primeiro o concreto, depois o abstrato. Não por outra razão, Tales de Mileto, que primeiro filósofo grego lá do século VII a.C., e os discípulos, seus discípulos que constituíram uma leva dos chamados primeiros filósofos gregos, eles diziam assim, olha, eles começaram a fazer o questionamento racional das coisas da natureza, observar para entender a essência dos elementos da natureza e como eles funcionavam, não é? Então, era uma vivência sensorial. Aí, nessa fase da filosofia, nós voltamos a fazer um paralelo com o horizonte tribal primitivo. Então, essa coisa da vivência, do observar, da experiência sensorial, ela é registrada, inclusive, nos primeiros filósofos, inclusive, capitaneados por Tales de Mileto, século VII a.C., né? Interessante é que Platão, que já pega o século V a.C., considerado pai da metafísica, toda essa obra de Platão é fantástica, né? Eu falei alguma coisa dela em duas palestras anteriores que eu fiz esses dias. Platão, ele valorizava o mundo das ideias. A metafísica, para ele, era o mundo das ideias. Então, tem o físico, observar o físico, que foi feito por filósofos, e ele já estava num segundo plano, que era meta, além do físico, né? Então, era metafísica. Ele considerava a metafísica uma segunda navegação. O que é isso? Então, é o seguinte, Platão considerava, metaforicamente, que a primeira navegação de um barco que sai pela água, ou por um lago, ou pelo mar. Então, a primeira navegação é dita quando o navegante ele issa a vela, fica quietinho lá, e o vento bate nessa vela e vai tocando a embarcação para frente. É a primeira navegação.
né? A segunda navegação é quando não tem vento e os navegadores, as pessoas que estão no barco, precisam pegar os remos e fazerem um esforço próprio. Então, é um outro estágio. Então, veja bem o que Platão falava da metafísica como segunda navegação em termos de filosofia. Em termos de filosofia, fazendo a metáfora lá do barco na água, então ele falava que a primeira navegação ela foi representada pelos primórdios da filosofia. Então, Tales de Mileto, aqueles primeiros filósofos, eles usavam a razão para observar. Então, todo o trabalho deles era no plano do sensível, da realidade concreta. Eles saíam andando pela natureza, observavam uma coisa, observavam a outra, e buscavam duas coisas: a essência de cada elemento e como aquilo se manifestava, como era o seu funcionamento. Então, era a primeira navegação da filosofia. Platão, ele diz, olha, essa fase foi muito importante, mas nós não podemos ficar só nela. Nós temos que nos valer do conhecimento emanado da primeira navegação dos primórdios da filosofia e partir para uma segunda navegação, que é da metafísica, que é o uso da razão não mais para observar, mas para pensar sobre o que foi observado. Então, disso é que vão resultar as ideias, os conceitos, os princípios. Então, diz Platão, a metafísica, ela trabalha no plano do inteligível da realidade abstrata. Vocês estão fazendo o paralelo disso com o que eu falei lá no mundo primitivo, que o indivíduo, ao ver o fenômeno mediúnico acontecer naturalmente, ele está nessa primeira navegação, não é? Porque ele está usando toda a sua vivência para trabalhar com aquele fenômeno naturalmente que acontece ali, seria numa análise racional. Ou seja, no plano do sensível, não é? Vai indo por aí. Bom, nesse horizonte primitivo, esse indivíduo que é observador do plano do concreto, aos poucos, através das coisas que vão surgindo, como é o caso do antropomorfismo, que eu vou mostrar agora, ele vai começando a transferir as coisas da vivência, do concreto, para as categorias da razão, para o abstrato. Uma delas é o antropomorfismo. Antropós, do grego, quer dizer ser humano, e morfos quer dizer forma. Então, através dessa vivência, esse ser primitivo, ele começou a perceber, por exemplo, que outros elementos da natureza, como os animais, tinham alguma identidade, alguma semelhança, por exemplo, com a construção do seu corpo físico. Alguns animais também, como o ser humano, tinha cabeça, tronco e membros, tinha boca, andava, né? Então, voltamos a um dos primeiros filósofos do século V a.C., que foi da época dos chamados pré-socráticos, Protágoras, sofista grego. Ele dizia assim: o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são e das coisas que não são pelo que não são. Olha que coisa interessante. Eu fiquei pensando o que Protágoras queria dizer com isso. O homem é a medida de todas as coisas, daquilo que são, tudo bem, como eu acabei de dizer, né? Então, o ser humano sabe que ele tem corpo, tem cabeça, tem tronco, membros, aí ele vê um animal e ele fala, nossa, ele também tem cabeça, tronco e membros. Bom, então a construção dele foi a medida para ele observar o outro, é uma atitude antropomórfica, né? Bom, mas quando ele diz que o homem é medida de todas as coisas que são e das que não são pelo que não são, eu fiquei imaginando, o que será que ele quer dizer com isso? Mas eu cheguei à seguinte conclusão, não sei se vocês vão concordar comigo. Tem muitas coisas que até hoje nós definimos pelo que elas não são. Por exemplo, muita gente que estuda linguagem fala assim, linguagem verbal e linguagem não verbal. Como é que você pode definir uma coisa pelo que ela não é? Não é isso? Protágoras tem razão. A gente usa a nossa medida para definir as coisas que são e pelas coisas que não são pelo que não são. Então, a linguagem não verbal, ela é o que é não verbal porque ela não é verbal, não é? Então, eu acho que é isso que ele quer dizer. Mas, enfim, é uma sugestão, depois vocês pensem no assunto. Outra coisa que esse homem primitivo vivencia
é o chamado animismo, né? De ânima enquanto mente, psiquismo, alma. Na abordagem anímica, o ser humano começa a perceber valores nos elementos da natureza em relação aos seus próprios valores. Por exemplo, ele vê que alguns animais são muito fortes. Ora, ele também tem força muscular. Então ele vê que os animais correm velocidade, ele também corre velocidade. Os animais cuidam das suas crias. Os casais humanos também cuidavam dos seus filhos. Então ele começa a perceber em outros elementos da natureza valores que ele tem, né? É o tal do animismo. Através dessas duas formas de pensamento que vão se estabelecendo, o antropomorfismo e o animismo, ele começa a fazer a deificação de elementos da natureza, ou seja, a divinização de elementos da natureza. Então, por exemplo, ele começa a prestar atenção num raio, num trovão, numa tempestade muito forte, no desmoronamento de uma montanha, no surgimento do arco-íris, numa estrela que cai. Então, ao admirar elementos da natureza, ele começa a ter duas atitudes, ou de admiração, através do que vai surgir, segundo Herculano, as primeiras formas de adoração, é uma adoração rudimentar, e outra coisa que ele vai sentir é temor. Por exemplo, em relação ao pôr do sol, em relação ao arco-íris, ao desenho das nuvens num dia muito, muito ensolarado, ele vai ter uma admiração, né? Ele passa a ter adoração pelo sol que nasce todo dia, pela luar à noite, mas ao mesmo tempo ele passa a ter temor por outros elementos da natureza. Por exemplo, tempestades muito fortes, raios, trovões e assim por diante, né? Então, dessa deificação e dessa adoração e temor, começam a surgir a litolatria. Latria quer dizer adoração, né? Litos, pedra. Então, por exemplo, uma pedra muito grande que está no alto da montanha, de repente ela rola e ela pode ali machucar, ferir um dos companheiros. Então ele passa a ter um respeito por essa pedra. Então é uma litolatria, uma forma de adoração que pode ser ou por admiração ou mesmo pelo temor. Fitolatria, fitos é planta, né? Então, uma árvore muito frondosa, que lhe dá frutos, que lhe dá sombra, ele passa a ter também uma admiração por isso. Isolatria. Então, animais, por exemplo, predadores que têm força maior do que a dele, ou então aves que voam a grandes alturas, o indivíduo sabe que esses elementos da natureza têm valores acima dos próprios valores dele. Então, ele desenvolve essas duas formas de admirar, né? A adoração e o temor. Então, são coisas que vão surgindo. Aos poucos, através dessas duas formas culturais, o antropomorfismo e o animismo, ele vai passando da figura de simples observador da natureza, do fenômeno mediúnico, tudo, para a figura de pensador. Então, Herculano chama esse processo de racionalização, ou seja, transferência dos conteúdos da vivência do concreto para as várias categorias da razão. E Bosano, Herculano, eles admitem que o processo de racionalização se faz através do fenômeno mediúnico. Bosano repete, o conteúdo da realidade abstrata tem origem no terreno do concreto, né? Isso é muito bonito. Isso tem a ver, lá no começo da minha exposição, eu falei, quando eu citei Andrew Lang, e ele nesse livro, Mito, Ritual e Religião, ele lança a tese da origem mediúnica das religiões. Olha isso daí agora com Bosano, né? Bosano falando que o conteúdo da realidade abstrata tem origem no terreno do concreto através do fenômeno mediúnico. Então vão somando as coisas. E todo esse trabalho de Andrew Lang, que foi fantástico, Bosano depois, sob a ótica espírita, ele faz toda uma elucubração a respeito disso e ele chega a conclusões que são comprovatórias, né, do trabalho de Andrew Lang. Bom, uma coisa que Herculano comenta muito é quais teriam sido os agentes de indução
E essa expressão eu estou roubando do livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, né? Então, quais seriam os agentes de indução? Essa ponte que permitiu para o homem primitivo a passagem de conteúdos da vivência concreta para as várias categorias da razão. Então, ele cita Spencer, né, em que Bolzano se baseou, e o Spencer dizia assim, olha, um dos agentes de indução pode ter sido sonhos, porque é assim, o indivíduo primitivo sonha alguma coisa. No dia seguinte ele se lembra do sonho, então aquilo para ele é uma vivência do concreto, ele se lembra. Hoje mesmo nós dizemos assim, nossa, mas foi um sonho tão real, não é? Mas o homem primitivo fica pensando, bom, realmente eu vivi isso, mas não era real. Depois eu acordei, não era real, não é real. Então, diz Spencer, a vivência dos sonhos representa um dos fatores dessa ponte que foi permitindo a passagem de conteúdos da vivência do concreto para as várias categorias da razão. Outra coisa, a imagem do indivíduo na água. Quando, às vezes, na beira de um lago, na beira de um espelho de água, ele vê a imagem dele refletida na água e a dos companheiros, então ele vê aquela imagem e ele fala, nossa, sou eu, é o fulano de tal, é esse que está aqui à minha direita, à minha esquerda, mas não é. O fato disso levá-lo a pensar se é ou não é, representa um agente de indução de passagem da realidade do concreto para o abstrato, né? As sombras também. Ele vai andando junto com os companheiros numa trilha, vai pisando na sombra do companheiro e ele fala, puxa, mas isso aqui não é, né? E depois ainda ele fala no eco da sua voz. Quando num grande vale ele chama um companheiro com um grito e a própria voz dele ecoa, né? Então ele fala, puxa vida, mas o que é isso? É, não é? Então diz Spencer, ao ficar elucubrando a respeito do que seria isso, qual representação de sonhos, da imagem na água, das sombras, do eco da voz, isso então, essas variáveis, elas serviram de ponte para que esse indivíduo fosse passando da realidade de observador para a realidade de pensador, né? Bolzano, sob a ótica espírita, ele faz uma coisa maravilhosa. Ele analisa o trabalho de Spencer e ele coloca na visão espírita, por exemplo, nos sonhos de Spencer, ele valoriza os sonhos premonitórios. Porque vocês imaginem bem, o indivíduo primitivo está lá dormindo, ele sonha com uma caçada, e durante essa caçada um companheiro é atacado por um predador e morre. Bom, no dia seguinte ele junta lá os companheiros, vai caçar, acontece exatamente o que ele sonhou. Então isso é uma coisa que vai motivá-lo a ficar pensando durante muito tempo como já foi possível aquilo acontecer, né? Em relação à imagem na água e sombras de Spencer, Bolzano acrescenta os fenômenos de evidências, aparições e ectoplasmias que fazem parte da vivência normal do indivíduo, né? Mas, ao mesmo tempo, então, se lhe aparece um espírito de alguém que já morreu, ele pode ficar pensando, puxa, mas esse indivíduo morreu, agora está aparecendo, né? E ao eco da voz, então, Bolzano acrescenta os fenômenos mediúnicos de audiência e de voz direta. Bom, então, terminando esse horizonte tribal primitivo, a gente fica pensando, o fenômeno mediúnico, então, como é que se manifestou nesse horizonte tribal primitivo, né? Então, a gente já viu que, sob diferentes maneiras, audiência, evidência, ectoplasmia, aparições, etc., né? De forma espontânea, era aceito com naturalidade, e isso caracterizava, então, o chamado mediunismo primitivo. Fazendo um resumo disso, pessoal, então, nós temos aí o mediunismo, né? Que é o fenômeno mediúnico acontecendo de maneira natural, sem nenhuma análise racional, a vivência do antropomorfismo, do animismo, deificação de elementos da natureza, de resultado depois na adoração e temor, processo de racionalização, né? A passagem do observador para o pensador, que é um processo, viu, pessoal? Não termina, de repente, ele virando pensador aí. Porque Herculano, ele chama bem a atenção para o seguinte, todos esses horizontes, eles não são departamentos absolutamente estanques, limitados dos outros, não. Eles existe assim uma coisa
existe um vazamento de conteúdo de um horizonte para outro horizonte. Então, os processos iniciados aí ainda vão continuar e vão contaminar outros horizontes, né? Vamos ver resíduos culturais atuais. Bom, resíduos culturais atuais. Mediunismo, né? Até hoje a gente tem mediunismo em várias correntes religiosas, por exemplo, do sincretismo afro-brasileiro, né? Tem muito fenômeno de mediunismo. No próprio meio espírita, eu não chego a dizer que é mediunismo, mas a valorização excessiva que se faz por alguns indivíduos da vivência do fenômeno mediúnico, tem gente que até hoje está atrás de onde é que tem materialização, onde é que tem isso, onde é que tem voz direta, né? Então, essa fase, a primeira navegação da doutrina espírita, que foi o surgimento explosivo dos fenômenos, ela já aconteceu. Nós não precisamos mais dessa vivência, a não ser para cultivar nossa curiosidade, não é? Então, o mediunismo ainda tem, sim. Imagens e símbolos religiosos, em que pese o nosso respeito a todas as correntes religiosas que se valem disso, a gente pode interpretar que a pessoa tem uma facilidade maior de chegar ao abstrato, a uma prece, a pensar numa figura sagrada, tendo na sua frente um objeto concreto, né? Então, é necessidade do concreto para se chegar ao abstrato, através de imagens, através de símbolos. Tudo bem, mas dentro da doutrina espírita, todo o conteúdo da doutrina nos faz entender que essa fase já passou, não é mais necessária, né? Não é mais necessária. Promessas e oferendas, que até hoje a gente vê em muitas correntes religiosas, ela é um resíduo cultural daquela forma de temor, né? Temer elementos da natureza através do animismo e do antropomorfismo, que tinham valores acima dos humanos. Então, as promessas e oferendas, até hoje, a gente sabe que são resíduos desse horizonte cultural. E até adeptos religiosos de algumas correntes que ainda se dizem tementes a Deus, né? Como se Deus fosse, então, uma figura que nós devamos temer. Ora, nós temos que amar a Deus, né? A maior forma de adoração, segundo Jesus, é amar a Deus, é uma forma de adoração, né? Amar a Deus e depois ao próximo como a si mesmo. Então, são resíduos culturais. Pessoal, eu já não falei para vocês que esse assunto é bem longo, eu estou vendo que eu não vou dar conta de terminar nem o que planejei para hoje, viu? Mas tudo bem, vamos lá. Horizonte agrícola. O horizonte agrícola, ele acontece na vida social em assentamentos. Então é assim, aquela comunidade que é nômade, né? De repente encontra uma fonte de água natural, à margem de um rio, à margem de um lago. Então ele para por ali. Com a água, que é alimento essencial à vida, ele pode fazer plantações, ele pode fazer a domesticação de alguns animais, né? Então, o horizonte agrícola começa com assentamentos. Então, lembra que eu disse que Herculano já tinha nos alertado que os horizontes não são departamentos estanques, mas o conteúdo de um contamina o outro? Então, o antropomorfismo e o animismo que nós vimos no horizonte primitivo, aqui ele continua e se acentuam essas duas formas, né? Antropomorfismo e animismo se acentuam no horizonte agrícola. Por exemplo, surge aí o zoantropomorfismo. Zoo, animal, antropos do grego, ser humano, e morfos, forma. Então, em várias culturas, por exemplo, no Egito Antigo, nós vemos a representação de figuras que são zoantropomórficas, ou seja, elas têm ao mesmo tempo características humanas e características animais. Por exemplo, essas duas aqui, esta e esta, é a representação de Horus, que era filho do faraó Osíris e da rainha Ísis, e sempre ele era representado, a figura dele, ou com a cabeça de falcão, como é esse caso, ou com o falcão atrás da sua cabeça. Por quê?
existia uma admiração total no Alto Nilo pela figura do falcão que voava a grandes alturas, coisa que o ser humano não podia fazer, não sabia fazer, né? E depois, no Baixo Nilo, onde é a região pantanosa do delta do Nilo, o símbolo é a serpente. Então, sempre tem a figura de uma serpente representando também figuras zoantropomórficas, né? Então, essas figuras, elas mostram a admiração, a adoração, a mitificação de elementos da natureza que o ser humano faz nesse processo de racionalização anímica. Esse processo de racionalização anímica, ou seja, de transferir as coisas da vivência do concreto para as categorias da razão, levando em conta o animismo, ele é representado por várias coisas. Primeiro, personalização da natureza, ou fetichismo. Então, o fetiche é aquele elemento da natureza ao qual o ser humano empresta um valor que é seu. Por exemplo, no pensamento chinês do horizonte agrícola, ele usa a expressão terra-mãe e céu-pai. Por quê? Ele começa a perceber que assim como a mãe humana, ou a mãe de qualquer espécie de mamífero, ela dá à luz o seu filho, uma semente também colocada na terra, depois daí brota uma planta. Então a terra é o elemento fecundador, o elemento gerador como a mãe. Então ele passa a chamar a terra de terra-mãe. E passa a chamar o céu de céu-pai, porque o céu, através da chuva, representa o elemento de fecundação da terra, para que dela, do elemento gerador, então, nasça o produto, a planta, né? Então, a terra e o céu são fetiches, porque foram atribuídos a esses elementos da natureza valores humanos. Segunda coisa dessa racionalização anímica é a criação de uma mitologia popular, com mitificação de elementos da natureza e de pessoas. Olha, mitificar, o que é? É transferir uma pessoa ou uma coisa de uma categoria para uma categoria acima. Por exemplo, até hoje nós temos resíduo disso quando acontece esse fato que eu vou contar para vocês. Lá da minha cidade, tinha uma família, morreu um senhor daquela família. Passaram uns dias e eu recebi aquele santinho da missa de sétimo dia. E estava escrito lá, com a fotografia dele: fulano, você que agora está ao lado de Deus, vela por nós, ajuda a resolver os nossos problemas. Ou seja, transformar a criatura que morreu de repente foi uma doença prolongada, foi muito sofrimento. Esse espírito devia estar ainda em recuperação. De repente ele foi mitificado, ou seja, morreu, virou santo, né? É uma forma de mitificação, ou seja, transfere a criatura, ou elemento da natureza, para uma outra categoria, diferente da que ele tinha antes, né? Isso é processo de mitificação. Através desse processo de mitificação foi criada uma mitologia popular, depois eu vou mostrar. E com isso o aparecimento de uma religião antropomórfica. Por quê? Nessa mitologia popular, na religião antropomórfica ainda existiu o politeísmo, né, vários deuses, que eram concebidos à imagem e semelhança das famílias humanas. Então era assim, tinha o pai, Deus, a mãe, os filhos, com diferentes idades, e não só eles eram de natureza antropomórfica, como também de natureza anímica humana. Tinham também sentimentos, paixões e emoções à maneira dos seres humanos. Eles tinham ciúme, eles tinham raiva, eles se vingavam, não é? Então, consequência do culto dos ancestrais que eram mitificados. Por exemplo, eu não sei se eu pus aí para mostrar para vocês, Osíris, que era um dos faraós lá, ele, de culto familiar, ele aos poucos foi passando a Deus cósmico. Então, nesse animismo, nós vamos recordar as três coisas. Fetiche é o elemento da natureza, objeto da representação anímica, ou seja, algum valor, né? Bom, depois, o mito, que é o objeto de mediação simbólica entre o profano, que é o concreto, e o sagrado, que é o abstrato. Então, é mudar de categoria, passar de uma categoria acima do que a coisa humana, o elemento da natureza, ou um ser humano,
se encontrava, né? É o que eu acabei de dizer, Osíris, que era um faraó, ele tinha o culto familiar, aos poucos ele se tornou Deus cósmico. E depois o rito, ou ritual, que é a expressão cerimonial do mito. Toda vez, então, que você mitifica uma coisa, por exemplo, uma pessoa, e você passa a fazer um cerimonial, um evento de cerimonial de homenagem a essa criatura que foi mitificada, esse processo é chamado de rito ou ritual, né? Então, caracterizam o horizonte agrícola. Esses três conceitos de fetiche, de mito e de rito. Não é bonito isso, pessoal? Acho isso muito bonito, né? Bom, olha o mito e o processo de racionalização que continua, né? Então, a concepção da dupla natureza do ser humano, humano e divina. No próprio Egito antigo, que é, assim, a figura simbólica do horizonte agrícola, tem essa tal de teogamia egípcia. Olha, teo é Deus e gamia é casamento. Então, o faraó, para se dizer que era melhor que os outros, ele era considerado filho da rainha, então ele tinha uma natureza humana, que não era fecundada pelo seu marido, mas por uma divindade. Eu procurei na internet vários casos de teogamia egípcia. Olha, pessoal, se vocês entrarem, vocês vão se divertir. Então, um deles é assim, a determinada rainha, um dia ela estava muito sedutora, com a pele muito macia, com perfumes, e uma divindade, então, se encantou por ela e veio até ela, assumiu a forma do marido dela, até o perfume que ele usava, e ela, sentindo o perfume do marido, sentiu-se atraída por essa divindade, que ela achava que era o marido, tiveram conluio sexual e ela engravidou da criatura que nasceu, então, como faraó. Então, assumindo nessa condição toda, na cultura, o mito da concepção divina do soberano. Então, nem o soberano, nem o rei lá do Egito Antigo, ele era uma pessoa qualquer, né? Ele tinha uma dupla natureza, natureza humana, porque era filho da rainha, e natureza divina, porque ele havia sido fecundado por uma divindade. A mesma coisa se repete, e a teogamia egípcia é coisa de muitos séculos antes de Cristo, né? E depois esse mesmo modelo, esse processo de racionalização, ele acontece na teogamia cristã, né? Em algumas culturas religiosas cristãs, Cristo é considerado também uma figura mítica quanto à sua concepção divina. Ele é considerado filho de Maria, que foi fecundada não pelo seu marido José, mas pelo Espírito Santo, né? Então, são coisas muito bonitas, né, que acontecem nessa análise toda que Herculano faz. Isso é muito bonito, muito bonito. A força do mito. Herculano mostra, no mediunismo do Velho Testamento, que eu já tratei em algumas... Eu já vou terminar. Que eu tratei em palestras anteriores. Então, ele fala do mediunismo do Velho Testamento, né? Abraão, Isaac, José, Jacó e depois Moisés, eles tinham uma relação mediúnica direta com a entidade que eles chamavam de Senhor, né? Então, Herculano, ele explica, os antigos haviam feito desses espíritos entidades especiais, que chamavam de divindades, né? A força do mito é muito grande. Pessoal, eu vou terminando esse horizonte, e o próximo, que é o horizonte civilizado, vai ficar para a segunda parte, né? Porque não dá tempo mesmo. Então, a mitologia do politeísmo, né? Politeísmo desse horizonte. Deuses antropomórficos. Tanto a mitologia grega quanto a mitologia romana é assim. Então, é uma mitologia politeísta com deuses antropomórficos. Tem homens, mulheres com diferentes idades e também com a mesma representação anímica. O politeísmo grego, os gregos achavam que os deuses moravam nesse Monte Olimpo, que tem lá na Grécia, né? É um dos montes mais altos, tem quase 3 mil metros de altura, morada dos deuses. A gente ouve sempre essa expressão Olimpo grego, né? Então, a morada dos deuses. Então, no horizonte agrícola, terminando, o que a gente viu? Racionalização anímica, mitos e fetiches, religião antropomórfica, politeísmo, né? Então, a manifestação do fenômeno mediúnico, ela era discreta, porque se fazia através dessas formas
de racionalização anímica e principalmente através da mitificação de várias figuras, né? Então é isso que a gente vê da agrícola. Para terminar esse horizonte, será que temos resíduos culturais ainda hoje, atualmente? Sim. Temos alguns que herdamos do horizonte primitivo, né? Imagens e símbolos religiosos, promessas e oferendas ainda que vêm daquele temor primitivo, zoolatria também, mas agora no horizonte agrícola, a zoolatria se faz através do processo de mitificação, é um pouco diferente, né? No Egito, na Índia, já tem essa mitificação e a zoolatria. Apego a amuletos, fetiches, até hoje isso tem muito, né? Mitificação, tem bastante também, é o caso de pessoas que morrem e no dia seguinte viram santos na concepção cultural, né? E ritualização cerimonial do mito também é uma coisa muito frequente em muitas correntes religiosas, né? Pessoal, então, eu vou mudar aqui porque eu quero passar para o último slide, já que não vai dar tempo de eu falar do horizonte civilizado, mas eu quero ir para o último slide para falar para vocês que é esse aqui, né? Que então eu espero vocês na próxima etapa, quarta-feira. O Aulo está me dizendo que a próxima etapa desse assunto vai ser na próxima quarta-feira, a mediunidade através dos tempos. Eu vou falar do horizonte profético espiritual, mas também do horizonte civilizado, que não deu tempo de falar hoje, né? Tá bom? Então, espero vocês e passo, então, para a segunda parte, onde vocês podem, então, tecer algum comentário, fazer alguma pergunta, eu fico disponível, viu, pessoal? Muito obrigado pela participação.